Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023 e como eu havia prometido no vídeo anterior, fazer uma abordagem maior, explicando melhor sobre esse terremoto que ocorreu na Turquia, certo? Que até o presente momento já foram encontradas mais de 33 mil pessoas mortas, né, que foram afetadas por esse grandioso terremoto. E no vídeo anterior eu fiquei de explicar a respeito disso, né, o grande terremoto que alguns fanáticos religiosos e muitos mercenários russos que se encontram aqui na internet enganando as pessoas com vários assuntos, inclusive com temas religiosos como esse, né, adulterando, distorcendo a palavra da Bíblia, a Bíblia, para enganar as pessoas e que elas caiam cada vez mais num engano religioso, né? Muitas pessoas, inclusive por falsos profetas, falsos pastores, estão sendo enganadas por essas pessoas, infelizmente. Então o vídeo, essa segunda parte, esse segundo vídeo falando a respeito desse grande terremoto, é mais para orientar essas pessoas a respeito de que esse grande terremoto não tem nada a ver com esse versículo que andam pregando aí nas redes sociais, de que esse grande terremoto faz parte de um acontecimento que está no livro de Apocalipse 16, 18, tá? Eu vou citar esse trecho e mostrar para vocês que isso não tem nada a ver. Até mesmo porque quando a gente lê o trecho abaixo, né, dá claramente a entender o verdadeiro significado de onde vai ocorrer e quando vai ocorrer esse grande terremoto. Esse grande terremoto na Babilônia, e até esse trecho mostra de fato quem é a grande Babilônia dos últimos dias. E a própria explicação aqui desse versículo do livro de Apocalipse aponta, né, de fato que a grande Babilônia não é algumas religiões, como por exemplo as testemunhas de Jeová, com todo respeito, mas que equivocadamente aponta uma grande religião, que no caso seria a Igreja Católica, de ser a grande Babilônia. E o próprio versículo, o próprio livro de Apocalipse mostra que a grande Babilônia continua sendo o que ela já foi lá no passado, ou seja, o antigo Império Babilônico voltará a se tornar a grande Babilônia, certo? Então, só para explicar esse trecho aqui do terremoto, né, do versículo 8 do Apocalipse 16, diz o seguinte: E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E aqui na parte de baixo, diz o seguinte, no versículo 19: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Ora, pessoal, nós vimos em algum momento, né, a Turquia, ou aonde aconteceu esses terremotos, entre Turquia e Síria, se dividirem em 3 partes? Não. Aconteceu somente um terremoto, como acontece em qualquer outro lugar onde existe fendas, né, onde existe a possibilidade de ocorrerem terremotos. E aí diz o seguinte: E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aonde fica a grande Babilônia? Aonde ficava a grande Babilônia? Eis aqui o mapa, estou aqui na Wikipedia, mostrando para vocês aonde que era a Babilônia, a antiga Babilônia. Uma das 7 cabeças das quais está descrita no livro de Apocalipse. Uma das 7 cabeças é o antigo Império Babilônico. E aqui mostra onde está, na cor meio rosa, meio vinho,
quais eram as regiões que eram dominadas por esse antigo Império Babilônico, certo? Então, comparando com o mapa atual, aonde ocorreu esse grande terremoto entre Turquia e Síria, né, faz parte sim do antigo Império Babilônico. Porém, ele não entra no livro de Apocalipse 16, do trecho 18. Até mesmo porque, se a gente pegar lá do início, né, aqui no comecinho do Apocalipse 16, vai começar o início do derramamento das sete taças da ira de Deus. Ou seja, para isso começar a acontecer, tem que ocorrer as coisas antes do Apocalipse 16. Inclusive o anticristo ele tem que se manifestar. E ele não se manifestou ainda. Pode até ser que ele já esteja entre nós, porém ele não se manifestou. Certo? Estou colocando uma hipótese. Eu não sei se ele está entre nós, mas de fato o anticristo não se manifestou. E essas coisas só vão acontecer, só terão início, principalmente nessa parte, quando ele se manifestar. E aí, quando o anticristo se manifestar, a ira de Deus vai cair sobre a terra, segundo o que é contado no livro de Apocalipse. Certo? Então, esse grande terremoto que ocorreu entre Turquia e Síria, que até o momento já matou mais de 33 mil pessoas, infelizmente outras tantas serão encontradas, não tem nada a ver, desculpa aí essas pessoas que estão tentando te enganar, e se te enganaram, peço para que você refaça, né, esse entendimento correto da Bíblia, que você leia corretamente a Bíblia. Qualquer coisa você deixa aí os seus comentários abaixo do vídeo, e assim que possível eu vou trazer mais informações a respeito deste assunto e outros assuntos dos quais as pessoas tiverem dúvidas. Porque infelizmente aqui nas redes sociais, não só no YouTube, no Facebook e tantas outras, elas se tornaram meios para ser utilizadas por esses mercenários para enganar as pessoas de todas as formas. E uma das principais formas que esses mercenários encontraram já há muito tempo de enganar as pessoas é as redes sociais, certo? Durante um bom período, isso acontecia com muita frequência aqui no YouTube. E ainda acontece, mas uma grande parte desses mercenários começou a induzir as pessoas a irem para as outras, né, para outras redes sociais, onde inclusive não existe tanta fiscalização assim, onde a fiscalização é baixa, né? E aí a facilidade de enganar essas pessoas com mentiras, para que as pessoas duvidem com coisas que não são reais, é cada vez maior, certo? Por isso que a própria Bíblia diz que muitas pessoas entrarão pela porta larga, ou seja, pela porta do engano, porque elas estão se deixando enganarem por mercenários financiados com esse propósito. Certo, pessoal? Então, essa parte aqui do livro de Apocalipse, olha só. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da grande praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então nada disso ocorreu. Esse terremoto que ocorreu aqui, principalmente na Turquia e na Síria, não tem nada a ver, ele não entra nesse contexto de Apocalipse 16, ele não entra nesse contexto da Bíblia, certo? E infelizmente, se você acreditou e anda acreditando nessas besteiras, você precisa realmente tomar cuidado em quem você anda acreditando e principalmente compartilhando essas mentiras, ok? E outra, como eu estava explicando, a Grande Babilônia, que equivocadamente propagado informações como a própria Testemunha de Jeová prega, né, que a Grande Babilônia é a Igreja Católica, prega um ensinamento equivocado. Me desculpem aí os Testemunhas de Jeová, mas a Grande Babilônia, ela não tem nada a ver com a Igreja Católica, certo? A Grande Babilônia, na sua ideologia,
futuramente, de acordo com o que mostra o livro de Apocalipse, ela retornará com a sua ideologia que aconteceu no passado, né? E a própria região aqui, desculpe, não é religião, a própria região, a ideologia da região do antigo Império Babilônico é a mesma ideologia usada hoje, certo? E ela não tem nada a ver com a Igreja Católica. Muitas coisas que atrelam a Igreja Católica são enganosas, certo? Eu não sou católico, não sou religioso, eu sou profundo estudante, certo? Pesquisador de fatos. Então eu apresento fatos. Eu não estou aqui pregando a minha religião, até mesmo porque eu não tenho religião. Eu acredito em Deus, porém eu não tenho religião. Até mesmo porque Deus, Jesus, quando desceu aqui na Terra, ele não veio com uma placa de uma igreja ou de uma doutrina religiosa para que a gente seguisse um dogma e acreditasse naquele dogma. Não, ele nos deixou a sua palavra. E é isso que a gente tem que seguir. Nós não podemos defender doutrinas, certo? Nós temos que defender a palavra. Nós temos que propagar a palavra, o amor e a paz de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Beleza, pessoal? Então eu espero ter elucidado aí esse fato para vocês. E uma outra coisa. Andam dizendo, né, esses mercenários aí, com o propósito realmente de enganar as pessoas, de que a OTAN, olha só o absurdo, de que a OTAN ela é responsável por esse terremoto que ocorreu na Turquia. Olha só o absurdo da loucura que esse pessoal propaga, e infelizmente as pessoas acabam acreditando e propagando essas falsas informações, essas teorias enganosas, né? Então é mais fácil você ser enganado do que você ser convencido de que você foi enganado. Infelizmente a realidade é essa. As pessoas aceitam ser enganadas, mas as pessoas têm uma dificuldade de se deixar convencer de que ela foi enganada por outras e com falsas informações. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.